Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis Guimarães e eu sou professor do CASD. Hoje eu trouxe para vocês aqui um conteúdo de matemática sobre figuras geométricas. Mais especificamente a gente vai estar falando sobre perímetro, ok? Claro, isso aqui a gente vai primeiro fazer uma revisão e depois, como o nosso foco é no Enem, a gente vai estar trabalhando um exercício característico de Enem, tudo bem? Então vamos começar. Perímetro, figuras geométricas. Vamos falar sobre as principais figuras geométricas primeiro. Vamos começar aqui no nosso famoso quadrado, né? A gente está considerando um quadrado de lados iguais. No nosso caso, o quadrado vai ter o lado L, certo? Como que calcula o perímetro? Ou melhor, o que é esse perímetro que a gente está falando desde o começo da aula, né? Perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura geométrica. Então, no caso, se a gente tiver um quadrado de lado L, qual vai ser o perímetro dessa figura? Vai ser L mais L mais L mais L, que a gente já escreveu aqui no cantinho para facilitar para vocês. L mais L mais L mais L é igual a 4L, ou seja, 4 lados do quadrado vezes o comprimento L. Seja o L em centímetros ou em metros, não importa. O que importa aqui para a gente é saber a fórmula aqui, né, do cálculo do perímetro do quadrado. Legal, mas vocês podem me perguntar, e Regis, caso a gente tiver um triângulo aqui, né, que só tem 3 lados, vamos de novo considerar um triângulo equilátero aqui, tá? Que tem o mesmo comprimento de lado nos 3 lados, certo? Vamos considerar o L de novo para facilitar e não ficar muitas incógnitas na lousa. Então, como que a gente calcularia o perímetro desse triângulo, dessa figura geométrica? Basicamente, a gente calcularia dessa forma. O lado 1 mais o lado 2 mais o lado 3. Como a gente está considerando que todos os lados têm o valor de L, então ficaria L mais L mais L, que é igual a 3L. Simples, né? Bacana, sem nenhum problema. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa terceira figura, que também é importante, as pessoas acabam se confundindo, mas é bem tranquilo, a gente vai estar vendo aqui, ó. De novo, como a gente calcula o perímetro de um losango de lado L, considerando que todos os lados, de novo, são iguais. A gente vai cair na mesma situação do quadrado, certo? Porque o losango nada mais é do que um quadrado distorcido de 45 graus aqui, ó. Vocês podem estar observando que se a gente virar essa figura a 45 graus, teremos de novo um quadrado. Então, a soma do perímetro do quadrado e do losango, desde que eles tenham lados iguais, é a mesma. 4L, 4L ou L mais L mais L. Tá. Mas e se a gente tiver, por exemplo, um losango que não tem os lados iguais, ou um quadrado que não tem, na verdade um quadrado não, um retângulo, né? Onde os 2 lados são diferentes dos outros 2 lados. A ideia do perímetro é a mesma, tá? A ideia é a gente sempre somar a soma dos lados. Então, a gente não teria nenhum problema se a gente tiver todos os valores dos lados. Legal. E agora vamos tratar de um caso especial, né? Por exemplo, como que eu vou somar todos os lados de uma circunferência, onde ela praticamente não tem lados? Então, para a circunferência é o nosso caso especial aí. O que acontece? Primeiro a gente precisa conhecer a circunferência. Claro que todos já conhecem, mas a gente precisa denominar o que é raio. Porque na nossa fórmula de cálculo do perímetro da circunferência, a gente vai acabar precisando ou esbarrando com o nosso famoso raio. Tá, professor, quem é o raio? O raio basicamente é essa medida que vai do centro da circunferência até uma de sua borda externa. Isso a gente conhece como raio da circunferência, legal? E para o cálculo do perímetro da nossa circunferência, a gente utiliza essa formulinha aqui, ó. O perímetro da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o nosso raio. E quem é o nosso π? No nosso caso aqui, o π é uma constante, tá? Ela vale aproximadamente 3,1415, vou até anotar para vocês, 3,1415, e ela tem uma centena de dígitos após a vírgula, mas, em geral, nos nossos exercícios de Enem e tudo mais, eles acabam arredondando esse valor para facilitar os cálculos, tá? A ideia não é complicar os cálculos, e sim saber se você sabe aplicar uma fórmula de perímetro.
Tranquilo? Dito isso, a gente pode estar dando início aqui ao nosso primeiro exercício característico de Enem, que ele é feito mais para assustar as pessoas, né? Quando as pessoas olham essas figuras, esses círculos, essas emendas, eles acabam se assustando e ficam com medo, ou às vezes não conhecem a palavra perímetro e se assustam por ser um nome diferente e acabam errando a questão. Mas basicamente o que o exercício pede? Ele me dá a seguinte informação: ele me dá 4 circunferências e une o centro das minhas circunferências com linhas, de forma que eu obtenho aqui, ó, uma figura característica que a gente já estudou, que é o losango. E ele me fala assim: o que acontece com o perímetro desse losango se eu dobrar o diâmetro dessas circunferências? Está vendo que eu desenhei as circunferências maiores? Ou seja, ele dobrou o raio ou o diâmetro dessas circunferências e ele me pergunta: se eu fizer isso e, de novo, unir o centro das circunferências, o que acontece, qual é a porcentagem de aumento que eu tenho no perímetro desse losango? Então, legal, vamos pensar assim. Se uma aresta do losango ele está unindo o centro de 2 circunferências, a gente pode ver que fica evidente aqui que o lado do nosso losango vai ser a soma dos 2 raios, tá? Aqui, do centro dessa circunferência até a aresta dela, eu tenho um raio. Da aresta da circunferência posterior até o centro da próxima, eu tenho mais um raio. Como todas as circunferências são iguais, eu posso considerar que o lado do meu losango, ele é 2R. Legal? Então, como que eu calculo o perímetro desse nosso primeiro losango aqui, sem saber o valor do raio da circunferência? Eu vou calcular da seguinte forma, usando a nossa formulinha, né? L mais L mais L mais L, que são a soma dos 4 lados do losango, onde cada lado, a gente já viu aqui, ó, que vale basicamente 2R. O R da primeira circunferência mais o R da segunda circunferência. Então, eu tenho o perímetro do nosso losango 1, vale 2R mais 2R mais 2R mais 2R. Daqui, 2R, 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 2R. A somatória desse perímetro totaliza um valor de 8R. Beleza. Agora vamos analisar o que acontece se a gente dobrar o raio ou o diâmetro das nossas circunferências laterais. O que acontece basicamente é que, se antes eu tinha uma circunferência onde o raio era R, e eu dobrei essa circunferência, do centro dessa circunferência até a lateral dela, a gente não tem mais R, agora a gente tem 2R. Então, olha que legal, a aresta do nosso losango, ele aumenta. Por quê? Do centro dessa circunferência até a aresta eu tenho 2R e a outra continua. Como a outra eu não mexi, continua um R. De forma que o nosso lado L vai ter valor de 3R. Tá, mas o que isso vai mudar nas contas? A gente vai ver aqui já. Para calcular o perímetro do nosso losango 2, o que a gente teria? A soma, de novo, dos lados, né? O lado 1, 2, 3 e 4, dos 4 lados dele. E onde cada lado vale 3R. Olha que legal. Então, a gente vai ter 3R mais 3R mais 3R mais 3R referente aos 4 lados do nosso losango. Somando todos esses valores de R, o que a gente obtém no final? A gente obtém que o perímetro do nosso losango 2 vale 12R. Legal. Só que ainda não acabou a questão, porque o que importa é saber quantos % aumentamos o perímetro desse losango. Por exemplo, nosso losango media 8R. E, a partir do momento que a gente dobra as circunferências, ele vale 12R. Quanto é a porcentagem de aumento que teve do losango 1 para o losango 2? É isso que a questão importa e é isso que está nas alternativas daí do nosso Enem. Então, como que a gente faz esse cálculo de porcentagem? É bem básico também, tá? Então, a gente vai estar partindo aqui, ó. Porcentagem de aumento. A gente simplesmente vai ver o perímetro do losango 2 menos o perímetro do losango 1 para ter a noção de quanto isso aumentou. Claro, como tem números pequenos, a gente consegue fazer de cabeça aqui, ó. 12R menos 8R, 4R. Então, a gente já sabe que o losango aumentou no perímetro 4R. Só que a questão pede o quanto esse 4R, o quanto esse aumento de 4R em porcentagem é referente ao perímetro da figura 1.
Então, por isso a gente faz a divisão aqui, ó, em relação ao perímetro da figura 1. Ou seja, a diferença que é 4R sobre o perímetro da figura 1, para a gente relacionar com a figura 1. Claro, a gente multiplica aqui por 100 só para achar o valor já em porcentagem. Então, como que a gente faz, né? 12R menos 8R, como eu já comentei, fica 4R, dividido por 8R. Legal? Legal. Tudo isso vezes 100 para que a gente já obtenha a resposta em porcentagem. Como que a gente pode estar realizando esse cálculo aqui? Da seguinte forma. A gente tem um R multiplicando o 4 em cima e tem o R multiplicando o 8 embaixo. Quando a gente tem o R multiplicando em cima e multiplicando embaixo numa divisão, a gente pode simplesmente simplificar essa divisão, certo? De forma que a gente simplesmente elimina o R aqui e se livra dele. Então, no final das contas, a gente vai ter 4/8 vezes 100. De novo, o 4 e o 8 a gente consegue simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo da nossa equação por 4. De forma que a gente tem algo parecido com isso. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, basicamente, a gente fica com isso daqui, ó. A porcentagem de aumento é dada por 1 sobre 2 vezes 100. 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 2, automaticamente a gente já chega aqui no valor da resposta de 50%. O que esse 50% quer dizer para a gente? Ele está dizendo que em relação ao perímetro 1, para o perímetro 2, a gente aumentou 50%. 50%, como a gente sabe, é a metade, né? Então, metade de 8R é 4R. 4R é justamente o ganho que eu tive no perímetro de 1 para o perímetro 2. Beleza? Tranquilo. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula sobre perímetros, tá? Um conteúdo de revisão para a gente estar relembrando os conceitos e também um exercício característico aí do Enem do ano de 2010. Até a próxima e obrigado.